Olá, deixar esse pequeno trecho de explanação sobre a política de Aristóteles, que, a meu ver, entre as obras clássicas que a filosofia já produziu, e no caso do nosso estudo da filosofia grega, a política de Aristóteles, do século III a.C., já trata de uma série de questões sobre política e interesse público, que eu acho que para vocês, da administração pública, é leitura obrigatória, porque traz uma série de reflexões. Eu vou deixar a obra A Política disponível e falo um pouco sobre ela, naquilo que me concerne, no pouco que eu consigo falar sobre ela, e a gente pode eventualmente trabalhar em cima dessa obra para o fechamento desse momento da nossa lição. Interessante notar uma série de questões que vêm do século III em Aristóteles sobre o conceito de cidadão e cidadania, que vale a pena perseguir. Ele, entre outros temas, trata a igualdade e desigualdade entre os cidadãos no seu texto. Perguntas que são bastante cabíveis para nós hoje, porque, paradoxalmente, para Aristóteles, a democracia é o pior, ou, melhor dizendo, é o melhor entre os piores tipos de governo, porque para ele a democracia é um tipo de degeneração da república, porque a república ideal, ele sabe que não existe. A república ideal, inclusive, foi tematizada pelo seu mestre Platão no seu texto chamado República. Mas a pergunta de Aristóteles é, mesmo sendo uma degenerescência da república, que na ideia deveria ser um tipo de governo que atenderia a todos os interesses, Aristóteles acredita que a democracia é uma espécie de governo misto entre oligarquias ou aristocracias e interesses do povo. E as perguntas dele são, apesar da distância de época, bem interessantes. Que entre elas é se é melhor ser governado por um homem excelente ou leis excelentes. Aristóteles é totalmente partidário de que a educação seja a parte central de um Estado, porque para ele a virtude, que é a felicidade humana individual, também coletiva, não é um ato isolado, é hábito. E um Estado habituado a leis excelentes é mais seguro do que um Estado governado por um homem excelente que, em si, sozinho, pode sofrer as digressões de uma paixão, por exemplo, de um ciúme, de uma raiva profunda. Por isso que para Aristóteles a finalidade de um governante, ou seja, do legislador, não é o de ficar fundando constituições, mas manter aquelas que os homens lutam para erigir. Claro que o tripé de Aristóteles é a ética, para a existência feliz de um homem, a ética, que é o objetivo final da existência de um homem, a virtude, a excelência moral, a excelência de caráter, a política, porque para Aristóteles o Estado é o habitat do homem, ou seja, para Aristóteles o Estado não é uma criação puramente racional, mas muito pelo contrário, é produto da necessidade natural do homem, assim como peixes precisam da água, elefantes precisariam de savanas africanas. O ser humano só se realiza, as suas potências só se realizam no Estado. Por isso que para Aristóteles política, ou seja, que vem da palavra polis, é a capacidade de organizar o lugar onde se vive. Só é possível desenvolver todas as potências do ser humano dentro de um Estado, e a felicidade de um ser humano depende da felicidade de todos. Ou seja, a felicidade depende da organização do habitat. O Estado existe porque o homem existe. E o Estado deve existir para garantir não só a vida dos seres humanos, mas uma vida boa. Ou seja, uma vida autossuficiente. Todas as potências de um homem existem dentro do Estado. Não significa dizer que você não viva miseravelmente no seu habitat. O habitat de peixes pode estar poluído e ainda assim eles continuarem vivendo lá.
Mas diz Aristóteles que a cidade não se trata apenas de viver ou sobreviver, mas viver bem, sendo o estado o habitat do homem. E como qualquer habitat tem que oferecer tudo o que o homem precisa para desenvolver suas potências, físicas e espirituais. Por isso o Estado é uma associação não só por razões de haver um lugar separado da natureza, ou para que simplesmente haja um lugar onde não haja injustiças, ou para que haja capacidade de troca entre indivíduos. Mas não há homem feliz fora de um Estado feliz. Né? O cidadão é cidadão não só porque vive num lugar, ou seja, o cidadão não é somente por residência, mas é aquele que de alguma maneira desenvolve a sua felicidade de animal racional. Se o ser humano é um animal racional, diz Aristóteles com toda a humildade, não é porque ele usa a racionalidade todo o tempo, mas a racionalidade é um utilitário de fábrica, se a gente pode dizer assim, que os seres humanos têm a capacidade de acessar. Essa é a visão da natureza humana de Aristóteles, o que a gente poderia chamar de sua metafísica, né? O jeito antigo de dizer, essa é a psicologia aristotélica. A natureza humana, por essência, é racional. Se há um ser que é racional, que tipo de governo pode ser ideal, ou pelo menos aquilo que pode se realizar para um animal que é racional? Para um animal que é racional, lei e justiça são coisas naturais. Coisas naturais, e é da natureza humana conviver com lei e justiça. E essas coisas só acontecem no Estado. Essa é a razão da existência do Estado. O homem, e o homem grego, o homem de sua época, só se realiza em grupo, em atividade política, não no sentido só partidário do termo. Por isso dizer que ética e política têm a mesma carga genética, porque ética, ethos, ou seja, o hábito, o costume, e a polis, que é o seu palco, só se realizam juntos. O ethos só se realiza na polis. O comportamento humano só faz sentido quando a vida de um homem é virtuosa, é uma obra de arte para que todo mundo veja que ele faz o certo e procura o bem, porque faz parte da natureza humana racional fazer o correto. E para isso existe um lugar que para Aristóteles se chama o Estado. Para um ser racional, o Estado é o que há de mais importante. Dentro de um Estado vivem os cidadãos. É claro que para Aristóteles, cidadão, para um homem grego, estamos falando do século III a.C., mas se você faz uma pergunta o que é o cidadão na política de Aristóteles, como a gente antecipou, não é somente aquele que é o que é por residência, uma vez que o meteco é o nome grego para estrangeiro, e o escravo também vivem ali, mas não têm os mesmos direitos, segundo Aristóteles. Inclusive, Aristóteles é um homem que naturaliza a escravidão. O homem é escravo quando é escravo, ou por dívida ou por natureza. Então, o cidadão aristotélico é aquele que é capaz de participar de julgamentos. A magistratura também tem voz e voto, aquele que delibera e ajuiza. Cidadão bom é o que sabe mandar e obedecer. Essa é a principal virtude do cidadão: conhecer a autoridade dos homens livres, ou seja, cidadão bom é o que primeiro sabe obedecer para depois mandar. Claro, isso fica óbvio para a gente que a visão de Aristóteles é aristocrata. A saber, ele pensa a exclusão dos trabalhadores braçais nas decisões, por exemplo. Artesãos, mercadores e trabalhadores de necessidades básicas. Claro que isso está ligado ao conceito de ócio produtivo, né? Cidadão é aquele que vem de uma casta sociopolítica, que tem tempo para pensar e não está devoto a trabalhos braçais. Como é que Aristóteles trata a igualdade e a desigualdade entre esses cidadãos? Bem, entre os semelhantes, o honesto e o justo estão em reciprocidade, é o que ele diz. A desigualdade entre iguais e a disparidade entre pares é contrária à natureza, e nada que contraria a natureza, segundo Aristóteles, é honesto. A igualdade existe, mas não é entre todos, mas entre os iguais.
E para ele também a desigualdade parece justa, mas não entre todos, mas entre os desiguais. Interprete como desejar. Igualdade e desigualdade, segundo Aristóteles, são coisas normais. Mas é importante saber o que é cada uma. Ser desigual em algo não é ser desigual em tudo. Riqueza, por exemplo. E ser igual em algo não é ser igual em tudo. É o caso da liberdade. E é disso que, segundo Aristóteles, depende a lei. Melhor ser governado por leis retas e claras que governe iguais e desiguais do que qualquer autoridade individual que imponha as suas próprias leis e pronto. Por isso que a pergunta que Aristóteles faz sobre o governo é, mais uma vez, ser governado por um homem excelente ou leis excelentes? É óbvio que a resposta de Aristóteles é que o hábito de leis excelentes nos governe. O mais importante, quando você lê a política de Aristóteles, é saber que aquele que organiza, o cidadão que decide governar, o mais importante politicamente é manejar para que o número de pessoas que queiram a Constituição seja maior do que aqueles que não querem. Por isso, Aristóteles pergunta quais são as formas das constituições. Porque para Aristóteles, a pergunta dele é por que há governos normais e suas degenerações, por exemplo. Para Aristóteles, governo e constituição são a mesma coisa. O que isso quer dizer? O que é um governo normal? Simples. Quando a Constituição é usada para o bem comum, para a utilidade pública. Um governo degenerado é aquele cujo uso da instituição é para interesses individuais, para a utilidade particular, para famílias, etc. Um problema tão antigo que nós vivemos agora. Claro que cada tipo de governo traz consigo suas degenerações. A monarquia, por exemplo, se degenera em tirania. A oligarquia em aristocracia. E a república em democracia. A tirania é uma monarquia dirigida ao interesse do monarca. A aristocracia é a utilidade dos ricos e a democracia aos pobres. Nenhuma delas é o interesse de todos. Diz Aristóteles, inclusive, que por natureza há povos nascidos para a monarquia ou para a república, mas para a tirania não tem nenhum povo que tenha nascido. Inclusive, Aristóteles considera a república uma mescla, como a gente já antecipou, de oligarquia com democracia. Veja bem que para Aristóteles a democracia é uma forma torta da república, mas das maneiras degeneradas de governar a melhor. Como a gente antecipou, a democracia é o melhor do pior. Como assim? Bem, inerente à democracia, é um problema inerente a ela, a existência de uns poucos ricos e a maioria pobre. Isso não é um problema só nosso atual, mas parece intrínseco a um Estado democrático que a economia funciona normalmente. Se pode dizer que há democracia quando os homens livres são soberanos e a oligarquia quando eles são ricos. Logo, numa democracia não está tudo certo, mas ao menos pode-se estar estável. Por isso diz Aristóteles, a democracia é menos agitada do que uma oligarquia. Melhor que a massa seja soberana do que os ricos sejam soberanos. Melhor vários homens sendo uma unidade do que um homem querendo ser o todo. Quando mais gente no governo, mais difícil a corrupção. Não é impossível, mas é mais difícil. Se um homem só enlouquece, todo o governo cai por terra. O que é que significa liberdade e igualdade na democracia? Diz Aristóteles. E aí a gente nota por que ser um analista político e, bem, um cientista político também. Liberdade é o poder, e é o poder do povo alternar entre mandar e obedecer. E justiça é a igualdade de acordo com o número, e não somente com o mérito. Quais são as funções de um Estado democrático? Pergunta Aristóteles há 2.300 anos atrás. Bem, muito parecido com o nosso, que é deliberar sobre a coisa pública, por exemplo, guerra e paz, alianças e tratados, as penas de morte, exílios, por exemplo, trabalhar com a legislação. As magistraturas, quais e de que coisas devem ser soberanas e a forma da sua eleição, muito parecido com o executivo, e a justiça, como a gente já conhece, o judiciário. Tudo isso com virtude. Importante lembrar que para Aristóteles a ética e a política são basicamente primas irmãs. O Estado ser virtuoso e operar com honestidade não é obra da sorte, é treino. Já vimos, diz Aristóteles, que a excelência não é um ato, é um hábito. Por isso, qual é o papel e as normas da educação para a formação de um Estado forte e virtuoso? Essa é uma resposta que você já tem. Por quê? Claro que para um Estado ser forte,
ele precisa que os seus cidadãos, aqueles que são seus súditos, se a gente pode dizer assim, estejam todos em permanente treino para que a coisa pública, a república, nunca seja maculada por interesses mais individuais. Eles são impossíveis de serem erradicados, mas são possíveis de serem controlados. Que críticas a gente pode fazer a esse Estado aristotélico? Bem, a gente não vê muito, quando pesquisamos a política de Aristóteles, a discussão de direitos dos indivíduos. É claro que essa coisa da cidadania antiga, essa é uma diferença básica entre a democracia dos antigos e a democracia dos modernos, é que cidadão é aquele que é de onde é. Em Roma, o romano é cidadão, em Atenas, o ateniense é o cidadão, em Jerusalém, o nascido ali é cidadão. Então, você não vê na política de Aristóteles a discussão de direitos do indivíduo. Isso é notável quando o tema é a vida de escravos, mulheres e estrangeiros, claro. Não afirma que para a polis existir é necessária escravidão, mas também não nega que a escravidão seja o motor da economia e, como a gente já viu, ainda a defende como coisa natural. Eu peço que vocês leiam, sobretudo a parte em que Aristóteles fala sobre o porquê o homem ser um animal cívico, um animal político, um animal social, e a gente discute com mais profundidade.